Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o paulistano Almir Munhoz. Almir é presidente do Sintetel, Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações no Estado de São Paulo, e da FENATEL, Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicação. O setor hoje, só no Estado de São Paulo, tem 200 mil trabalhadores. Isso, se você for contar o país como um todo, a gente tem aproximadamente 1 milhão de trabalhadores. Mas São Paulo é o maior setor de trabalhadores em telecomunicações. Almir Munhoz, o nosso entrevistado, sindicalista, começou sua militância no movimento sindical na greve das telecomunicações em 1985. Na época, aos 25 anos, ele já liderava as paralisações no local de trabalho quando ingressou no Sintetel. Ingressou como delegado sindical. Em 1987, Almir assumiu o cargo de diretor de base. 3 anos depois, era eleito diretor das relações sindicais. E entre 1993 e 1997, ocupou a vice-presidência do sindicato e em 1997 assumiu a presidência. Almir tem uma história muito importante no movimento sindical brasileiro, né? Inclusive, ele participou aí do processo de privatizações das telecomunicações. E o sindicato teve uma atuação fundamental nessa questão. É claro, né, buscando os interesses da classe trabalhadora. E é sobre essa conversa que nós vamos ter, sobre telefonia no Brasil, custo da telefonia, se a telefonia no Brasil avançou com as privatizações, se não avançou, o que foi benéfico, o que os trabalhadores conquistaram e o que eles perderam com essas privatizações, que nós vamos conversar aqui nesse programa de hoje. Almir, eu queria perguntar para você, em primeiro caso, o que as privatizações trouxeram para o trabalhador nas telecomunicações? Elas foram benéficas? Elas trouxeram prejuízo? Hoje os trabalhadores sentem os danos da privatização ou não? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse programa e poder explanar algumas questões, né? Realmente a privatização ela trouxe vários aspectos, tanto positivos quanto negativos. Nós lutamos na época contra a privatização, porque nós entendíamos que do jeito que foi feita a privatização não estava correto. E nós, inclusive, a nossa federação na época apresentou um projeto ao qual eu fui defender no Congresso Nacional, um projeto alternativo à privatização, onde nós propunhamos que, ao invés de fazer uma privatização passiva, como nós fizéssemos uma privatização mais ativa, proativa, ou seja, você criava uma empresa nacional, como a Telefônica de Espanha criou, como a Telmex fez, e ao abrir o mercado, quem quisesse competir, que viesse competir nacionalmente com essa empresa. Essa era a proposta da nossa federação, mas não foi aceito. A privatização ocorreu e quando nós percebemos, quando nós já tínhamos já comprovado que nós não conseguiríamos deter o processo de privatização, fizemos o trabalho de participar da privatização. Participar como? Das discussões de como seriam essas privatizações. Ao invés de outros sindicatos do país que foram abraçar a Bolsa de Valores, que foram fazer protestos na rua, nós falamos, já que não dá para deter o processo, vamos participar, discutindo como seriam as demissões, como seriam as terceirizações, em que pé que se dariam essas questões. Então, nós participamos, podemos dizer que participamos de todo o processo, onde nós, em primeiro lugar, no enxugamento que houve, nós impusemos algumas condições tais como primeiro sairiam aqueles que já estavam aposentados e estavam trabalhando, depois aqueles que poderiam ter mais chance de entrar para o mercado, ou seja, para que o trabalhador sentisse menos, né? Porque no princípio teve sim um enxugamento. Agora, Almir, esse processo de privatização, ele incluía necessariamente a demissão de trabalhadores? Olha, ele inclui porque ele foi assim no mundo inteiro, ele inclui porque é natural, porque no mundo a telecomunicações, ela separa uma parte dos trabalhadores e ela diz que esse não é o seu foco principal, e ela terceiriza. Então a maioria dos sindicatos no mundo
perdeu muitos trabalhadores com a privatização. Porque quando terceiriza, os trabalhadores eles vão para o comércio, eles vão para a indústria, eles vão para a construção civil, enfim, para outros setores. E nosso sindicato, percebendo isso, porque nós participamos de uma organização internacional onde nós vimos como foi a privatização nos outros países. Então, o que nós fizemos? Abrimos o estatuto do sindicato. Então, no momento em que privatizou, o nosso sindicato aqui em São Paulo, o único do Brasil na época, começou a representar todos os trabalhadores em telecomunicações. Então, mesmo os terceirizados também faziam parte do nosso sindicato. Então, nós representávamos, na época, cerca de 35 mil trabalhadores aqui em São Paulo. Hoje, em São Paulo, como você disse, já estamos representando mais de 200 mil trabalhadores. Né? Quer dizer, é um crescimento importante. Então, nesse aspecto, eu poderia dizer que a privatização trouxe alguns pontos positivos, ou seja, mais emprego. Mais emprego, né? Mas também ampliou-se também, né? As linhas telefônicas foi ampliada, a telefonia celular cresceu muito, né? Agora, Almir, você falou na terceirização, na questão natural. Nesse primeiro momento, né, a população, a sociedade reclamava muito que quando houve a privatização, que as empresas que ganharam as privatizações, elas não tinham uma formação dos trabalhadores para privatizar. Então, os trabalhadores que trabalhavam na terceirização, eles não tinham ainda a qualificação necessária e suficiente para operar essas linhas. E isso trouxe muito problema para a sociedade. Né? Muito problema para a sociedade. E não tinha, e vou te dizer uma coisa. Hoje, os que estão trabalhando, eles têm a formação. Mas os que estão aí no mercado não têm a formação. Esse é um ponto negativo. Mas na época, as empresas que ganharam a concorrência para assumir, né, essa questão da telefonia no país, elas tinham metas a cumprir da Anatel. Tinha número de linhas de telefone a instalar, de usuários a atender. Então, pegava-se trabalhador de tudo e qualquer lugar. E trabalhador sem a mínima instrução, sem a mínima formação. Nós tivemos casos aqui na época de trabalho escravo. Nós tivemos casos das pessoas terem mais de 15, 20 trabalhadores numa casa só, com um banheiro. Esses trabalhadores vinham de outros estados para fazer o trabalho mais pesado. E foi muito difícil. Nós tínhamos mais de 47 empresas prestando serviços para a telefônica aqui em São Paulo. Só em São Paulo, estou dizendo. E aí nós tivemos que organizar todo esse setor. Para você ver a importância do nosso sindicato ter aberto o estatuto, porque na terceirização, como vinha empresa de todo jeito e trabalhador que aceitava qualquer tipo de condição, foi muito difícil organizar esses trabalhadores para ir dando condições de trabalho. Ou seja, é como se o sindicato tivesse iniciado ali o processo mesmo de começar do zero. Do zero. Porque você tinha os trabalhadores estatais, que já tinham os seus direitos, já tinham benefícios, já tinham bons salários, era um emprego de prestígio. Você entrava na época numa loja com o uniforme da Telesp, né, os telefoninhos, eu já pegava o crédito, não precisava nem de assinatura de banco. Hoje não, né? Hoje é diferente. Então isso mudou. Então nós começamos a dar uma cara para o setor. Então hoje nós temos convenção estadual para os prestadores de serviço, temos convenção estadual para as empresas teleoperadoras, né, que trabalham no telemarketing, e temos convenção também até para as indústrias de telecomunicações, além das operadoras. Então, na verdade, foi todo um trabalho de construção. É como se o sindicato parasse em 97 e começasse do zero junto com a categoria. Quer dizer, que era uma categoria, na verdade, pelo que você está falando, era nova no mercado. Exatamente. Era uma categoria nova no mercado, que estava chegando agora, uma categoria que não estava qualificada adequadamente para desenvolver o trabalho. E, na verdade, a gente falava o seguinte, que nós éramos felizes e não sabíamos, né? Porque na estatal, por mais dificuldade que tínhamos bons salários e bons benefícios. Tínhamos empresas enxutas, e com trabalhadores competentes, né? Com trabalhadores que, quando ele entrava na casa do assinante, ele era bem recebido e o assinante deixava a casa aberta para ele trabalhar, porque confiava.
Agora, como você disse, entrou muita gente nova no mercado e gente de toda a qualidade. Então, começou a ter muito problema mesmo em São Paulo e no Brasil com a expansão, né? Agora, vale ressaltar, a telefonia do Brasil nunca foi ruim. Ela teve um período que, como ela não tinha investimento, e o Brasil trabalhava com um sistema de subsídio cruzado, ou seja, você tinha telefonia aqui de São Paulo que sustentava o déficit de uma telefonia do Acre, do Amazonas. Era aqui a Telesp, era a Telerge do Rio, que sustentavam essas empresas. Então era um sistema de subsídio cruzado. E você pegava o lucro das empresas, que era lucrativo, e você caía na mão do governo e ele espalhava para outros setores. Se o dinheiro da telefonia tivesse sido investido na própria telefonia, nós não tínhamos passado tanto aperto, mesmo na época em que era estatal. Então, na verdade, faltou investimento no setor. Faltou investimento. E você falou, né, era lucrativo, né? Quer dizer, a Telesp em São Paulo era lucrativa e tinha que socorrer outras empresas fora de São Paulo. Exatamente. Mas essa questão da lucratividade é muito importante que a gente ressaltar, porque a sociedade brasileira reclama muito, ainda hoje, mesmo com o avanço, que o serviço de telefonia no país ainda não é satisfatório, ainda não é adequado. E mesmo assim, é um sistema caro. O telefone no Brasil é considerado caro, as pessoas reclamam. Comparado a outros países, né, as pessoas reclamam que o telefone no Brasil é muito caro. E outra coisa também, Neumi, é sobre a qualidade. As agências reguladoras que estão aí no mercado, elas vieram para poder regularizar a telefonia no país. Mas essa questão parece que não foi bem apurada, né? Eu vou fazer um rápido intervalo, e depois a gente vai voltar. Eu quero que você toque nessa questão. A telefonia no Brasil, com a privatização, está atendendo às necessidades da sociedade ou ela ainda é aquém daquilo que a gente precisa? Tá? Voltamos já. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo está iniciando hoje, de frente ao Shopping Morumbi, uma importante campanha para regulamentar o trabalho aos domingos. O que seria regulamentar o trabalho aos domingos dentro de shopping? Seria o seguinte: a maioria das empresas vem, ao longo dos anos, flexibilizando, abrindo antes das 14 horas, fechando após as 20 horas. Desde 1997 foi acordado, o sindicato historicamente conquistou esse direito para os comerciários de shopping. O funcionamento é permitido ao comércio, shopping, rua, aos domingos e feriado. Porém foi acordado em 97, há muitos anos atrás, das 14 às 20. Para quê? Valorizar o lazer, a família. Domingo não é um dia comum. Então o sindicato tem com essa campanha o objetivo de regular, estabelecer, trazer por controle a abertura das lojas em shopping das 14 às 20 horas. Vamos firme nessa campanha e venha conosco, comerciário e sociedade. Trabalha aos domingos em Shopping Center somente das 14 às 20 horas. Estamos de volta com o programa Ideia em Debate. Nosso entrevistado é o paulistano Almir Munhoz. Almir é presidente do Sintetel, Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de São Paulo, e da FENATEL, Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações. O Almir estava aqui contando, ele viveu muito esse processo das privatizações. Na época,
muitos postos de trabalho foram perdidos, mas com o avanço das telecomunicações no país, muitos postos de trabalho também foram conquistados, né? Durante a privatização, existiam aproximadamente 35 mil trabalhadores no sistema. Hoje o Estado de São Paulo tem mais de 200 mil trabalhadores. É verdade que cresceu muito, né? Telefonia celular, telefonia fixa cresceu, você entendeu? As TVs por assinatura também, que são hoje vinculadas às telefônicas. Mas em tudo isso teve um custo que a população ainda reclama. A população acha que mesmo com esse crescimento, a telefonia no Brasil ainda não atende às necessidades e a telefonia é cara. É caro o telefone no Brasil, Almir? Olha, é caro, é caro. Antes de falar do preço, deixa eu falar. Quem perdeu menos na privatização foi o pessoal de Ribeirão Preto, da CETERP, também representado pelo nosso sindicato. E na época, todo mundo fala que quem privatizou foi o governo Fernando Henrique, mas o primeiro a privatizar foi Palocci, era o prefeito de Ribeirão Preto, era do PT. E se não fosse a intervenção do sindicato ali, os trabalhadores teriam perdido muito. Mas ali a gente conseguiu, graças à mobilização dos trabalhadores, de 1.100 trabalhadores mais ou menos, 900 ia para a Assembleia. Nós colocamos quase 1.000 trabalhadores na frente da Câmara Municipal, trabalhadores da CETERP, e conseguimos para eles 7 anos de estabilidade na época da privatização. Foram os que menos perderam. Agora eu vou falar um pouco da tarifa. Realmente a tarifa nossa hoje é cara. Na época da Telesp, na época da Telerge, das estatais, a tarifa era menos que um cafezinho. A tarifa custava 50 centavos, 30 centavos. E olha, era lucrativo. Mas a telefonia não é para ser lucrativa. A telefonia, ela é social. É que o mundo transformou a telefonia com essa questão dos dados, com a questão da informática, com a questão das tecnologias, transformou isso num sistema lucrativo. Então hoje, você tem uma tarifa alta, mas a maior parte dessa tarifa é para imposto. Quer dizer, o governo está como tudo no Brasil. Ele cobra imposto da comida, da cerveja, da bebida, e cobra da telefonia também. Por isso é alto. Então, na verdade, hoje a gente não tem uma telefonia adequada para o usuário, para se falar a qualquer momento, porque você tem poucas antenas. Nós temos cidades que ainda não permitem a instalação de antenas, porque tem um mito de que a radiação da antena causa câncer. Não é verdade. Essa é uma questão que já foi comprovada que não é verdadeiro. Precisa se instalar mais antenas. Parece que agora o presidente da Câmara tomou para si essa questão e vai ser votada uma lei para permitir a instalação dessas antenas. Só aí nós vamos ter condição de ter uma telefonia mais ágil, mais rápida. Hoje tem cidades no interior de São Paulo. Se em São Paulo a gente já tem essa deficiência por não ter antenas suficientes, imagina lá para o nordeste do país, lá para o norte do país, para aqueles rincões afora lá. Mas o que falta é investimento. Falta a agência, a Anatel, fiscalizar melhor, mas não é só fiscalizar e multar como ela faz hoje. A multa não ocasiona nada. A multa não ocasiona nada. O que a Anatel tem que fazer é que haja investimento em infraestrutura, é que haja investimento em formação profissional. Nós tivemos projetos lá que foram barrados pelo governo por causa de outros tantos que fizeram tantas coisas erradas, e nós estamos penando por isso. Não tem um centavo liberado para a formação de profissionais para a nossa área, e nós precisamos de ter esses profissionais bem formados, como precisamos de investimento em infraestrutura. Hoje, quando os orelhões são depredados, existe multa para as empresas que cuidam dos orelhões. Só que só tem 2 empresas que cuidam dos orelhões no Brasil, que é a Oi e a Telefônica. As outras empresas não cuidam dos orelhões. E quem depreda, infelizmente, são os vândalos, que depredam tudo. Hoje, os movimentos que se dizem sociais, alguns ótimos, alguns bons movimentos, e que nós temos que ajudar e encampar, e outros que são vandalismo, que nós não podemos aprovar nem apoiar isso, porque vai acabando também com a inserção do movimento sindical. Agora, as tarifas são altas sim, podem melhorar. Se o governo
tiver uma outra lei de impostos para o país de forma geral, porque a maior parte da tarifa hoje é para imposto para o governo. Nós temos ainda outros fundos que são arrecadados das empresas e que estão parados no poder, estão parados lá em Brasília, nos bancos, e que pode ser colocado para investimento sim, para internet grátis, porque isso aí hoje é possível, desde que haja investimento, certo? Desde que as prefeituras se interessem por esse assunto. E aí nós vamos ter, se a gente tiver uma agência melhor preparada, nós vamos ter uma fiscalização e um projeto de formação profissional para o setor. Ou seja, Almir, o governo arrecada impostos altos da telefonia, esse dinheiro deveria ser investido em infraestrutura, deveria ser investido na qualificação e ele não investe. Aliás, o que acontece no país é uma gritaria geral do empresário e da sociedade. O imposto é alto e a gente não vê onde ele é aplicado. Exatamente. Né? A gente não vê onde é aplicado. Isso aí depois a gente reclama que a taxa é alta na telefonia, a gasolina é cara, mas o imposto é alto, o feijão é caro porque o imposto é alto. Ou seja, nós pagamos hoje um imposto muito alto e não conseguimos ver os resultados. Agora você tocou numa questão muito importante, né? Que é a questão das antenas. Né? Nós sabemos que a gente vai aí para alguma cidade do interior, viaja por esse Brasil afora, e o telefone celular não funciona. Pô, mas esse telefone não funciona. Na verdade, talvez ele não funcione porque não tem uma antena naquela região que possa ser repetidora e o teu sinal pega. Agora, o que é que esses prefeitos, né? Porque a proibição é por parte das prefeituras, né? Sim. Por parte das prefeituras. Né? Será que os prefeitos não se fazem um trabalho de conscientização, né, com esse prefeito, não se diz assim, olha, a telefonia celular, ela só vai avançar no Brasil se tiver as antenas repetidoras, e elas não causam problema. Será que as empresas também não podiam fazer esse trabalho junto a essas prefeituras? Aliás, prefeito, você está assistindo a gente aqui, você entendeu? Esse programa ele é retransmitido para 45 cidades no interior de São Paulo. E se você está com problema, não quer permitir a instalação de uma antena na sua cidade, você está trazendo consequências danosas para o teu morador, para o teu eleitor, porque ele não vai, o celular dele não vai funcionar. É preciso que faça um estudo criterioso para permitir que essas antenas sejam instaladas. Agora, Almir, essas empresas, elas não deviam investir mais nessa conscientização desses políticos, desses prefeitos? Olha, deviam, tanto as empresas quanto o governo, porque verba para isso tem, está parada a verba lá no governo. O FUST, por exemplo, o fundo foi criado na época da privatização, está parado lá. Ou seja, você pode fazer esse tipo de conscientização dos políticos, dos vereadores, não são só os prefeitos, porque cada prefeitura tem a sua Câmara, né, os seus vereadores que votam as leis. E esses vereadores precisam ser conscientizados de que essas antenas não fazem mal à saúde. Agora, isso é uma questão que são tanto das empresas quanto do governo. Por exemplo, essa fiação. Aqui no centro da cidade de São Paulo, você já tem a fiação que vai toda subterrânea. Só que você vai para as periferias, você sai do centro de São Paulo, é tudo fiação. Outro dia uma pessoa morreu com um fio de alta tensão que caiu ali no Tatuapé, caiu sobre o carro, queimou o carro e uma pessoa morreu. A outra está hospitalizada. Certo? Aí você mostrou outro dia na televisão um fio de telefonia que estava a meio metro do chão. Isso é um absurdo. Ou seja, tem que ter investimento em fibra ótica, que a fibra ótica vai trazer. É caro, é um investimento caro, mas as empresas têm que fazer isso, porque a fibra ótica, isso é que nem estrada com esses pedágios, que a gente fala, tem o pedágio, tudo bem, tem o pedágio, mas a estrada está boa para você andar com o carro. A informação, a rapidez da tecnologia, tanto da internet, quanto da banda larga, vai passar pela fibra ótica. E a fibra ótica tem que tirar essa fiação desses postes, fazer subterrânea. Porque aí você não vai ter essa interferência externa. Vai ser mais rápido, mais ágil, mais fácil. Agora, tudo tem que ter boa vontade. No nosso país, falta boa vontade aos políticos, falta boa vontade àqueles que fazem as leis. Parece que eles agem só superficialmente nas questões. Eles não vão a fundo nas questões. Ou seja, não vão a fundo nas questões de fazer as leis e acaba trazendo
prejuízo para a sociedade. Com certeza. E a questão, a gente está falando aí dos investimentos nessa área, nas antenas, a instalação de antenas é uma geração de emprego. Gera emprego, quer dizer, gera emprego para a cidade, gera emprego na expansão do sistema. Olha, gera emprego e gera renda também, porque eu vou te falar, teve período aqui em São Paulo, se é que ainda não está assim, agora eu não ouvi mais, mas que se pagava para um condomínio, por exemplo, um prédio, deixar instalar uma antena lá, lá em cima, pagava para o condomínio. Tinha uma isenção, ou dava algum dinheiro, um subsídio, ou tinha uma isenção de tarifa para instalação de algum benefício. Ou seja, não só gerava emprego como renda, porque precisa da antena. Se não tiver antena, não vamos falar, gente. Não adianta ter geração 3, geração 4 de telefonia, não adianta. Se não tiver antena, não vamos falar. Está tudo congestionado. Na época da Copa, eles queriam que já funcionasse geração de telefonia mais ágil. E não era possível, nós sabíamos que não ia ser possível. Só que venderam essa imagem para todo mundo. Vê se a gente conseguia falar na Copa. Ninguém, porque era muita gente. Nós tivemos muitos turistas aqui. Aproximadamente 1 milhão de turistas. Né? 1 milhão quase, eu não estava falando o número para não errar. Agora imagina, fora o que já existia, fora o que já existe hoje no país, que é bastante, mais 1 milhão de pessoas querendo falar. É óbvio que ia congestionar, é óbvio que não ia fluir a comunicação. Mas mesmo assim, ainda fluiu razoavelmente, né? Mesmo não sendo boa, porque ficou pelos grandes centros. Não foi para o interior, não foi para outras localidades. Almir, essa entrevista foi muito boa, muito esclarecedora. E você que está em casa aí, que usa o telefone, você sabe o seguinte, né? Quando tiver problema na comunicação, não é o trabalhador que está do outro lado, não. É falta de investimento da empresa, da operadora, que vende, né? Vende sonho, vende ilusão, dizendo que você vai ter uma telefonia ágil, na verdade não é isso. Eu agradeço a sua audiência, agradeço você que manda cartas aqui com sugestões e até o próximo programa.